Chamo-me Carla e estou na Igreja da Amadora. Há 13 anos que tinha um amigo que se chamava Emanuel e o Emanuel era pai de santo. Então, durante 13 anos, eu vivi no mundo de idolatria, do oculto, e estávamos sempre a fazer trabalhos nas cachoeiras, comidas. No fundo, eu estava presa ao diabo, porque aquilo era uma prisão, porque eu muitas das vezes não queria fazer as comidas, não queria acender velas, e o Emanuel ainda dizia, se tu não fizeres isso ainda vais apanhar surra de santo. Quer dizer, era como se eu fosse obrigada, e eu muitas das vezes ia assistir e comia as comidas, porque aquilo eles faziam consagrações já ao demónio e dançavam horas seguidas o tambor, que se chamam a gira, delas todas vestidas de branco, que o inimigo engana, não é? E só que depois disso a minha vida começou a andar muito para trás, muito para trás. Eu tinha o meu carro, os criadores vieram buscar o carro, eu já tinha pago 15.000 euros, só faltava pagar 3.000 e fiquei sem o carro. O salão foi à falência, a casa foi assaltada, até hoje a polícia não conseguiu encontrar os ladrões, eles levaram tudo, inclusive a roupa pessoal. Perante isto, todas estas desgraças, o próprio Emanuel, o próprio pai de santo, que ele vive na Ilha da Madeira, ele telefonou-me e disse-me, tu vais ter que procurar uma igreja. E eu comecei a rir, uma igreja? E ele disse sim, numa igreja dessas que eu costumo ver na televisão, que ele estava-se a referir a uma igreja evangélica, e tu lá vais ser salva, porque eles abrem uma corrente, porque eu não te posso ajudar mais. E durante uma semana ele andou constantemente a telefonar-me, até que eu fui ao estabelecimento onde a Paula trabalha, e ela falou-me de Jesus, e como ele também já tinha falado, porque quando Deus quer abençoar, Deus usou o próprio bruxo para me abençoar, porque como ele era uma pessoa que me influenciava muito, então eu vinha aqui à Igreja Manada Amadora, não estava muito incrédula, muito descrente, mas quando eu vim ao altar e os pastores me puseram as mãos sobre a minha cabeça, eu caí no chão e os demónios começaram a se manifestar com toda a força, e eu fiquei mais de 10 minutos deitada no chão em posição fetal, e eu ouvi ao longe, em nome de Jesus, esta mulher seja liberta de toda a bruxaria, e eu gritava, quase que estremecia a igreja toda. Depois disso, Deus colocou a Marcico no meu cabeleireiro, que ela levava-me os CDs como lutar contra o diabo, ela levava-me os CDs de leis de prosperidade, a poder nas nossas palavras. Então lá no salão, que o salão estava às moscas, eu ia ouvindo aqueles CDs, e nas leis de prosperidade eu ouvia o apóstolo dizer, semeia em tempo de fome. E eu dizia, em tempo de fome, isso é um absurdo, não vou semear nada, então sei em tempo de fome. Mas o que é certo, e de tanto ouvir a palavra, um dia eu semeei, eu meti na cabeça que queria ter um ordenado de 1.000 euros, então eu semeei 10%, tipo para pôr Deus à prova, porque a palavra diz, e fazei prova de mim, e os irmãos já conhecem o resto. O inimigo atacou-me porque eu senti umas presenças, um peso, e eu fiquei de gatas quase, e eu fui a rastejar até ao altar sem forças. Eu gritei, mas eu sabia também que era a manifestação dos demónios, e eu estava a ser liberta nessa convenção de uma vez por todas. A partir do momento que eu tive um encontro com Deus, a minha vida nunca mais foi a mesma. Comecei a andar com Deus, comecei a fazer os propósitos, a semear para colher, também com os dízimos, as ofertas. Depois Deus pôs-me uma oferta, uma quantia muito grande para entregar ao apóstolo. Deus pôs um homem na minha vida, casei. Hoje tenho tudo o que o inimigo me tirou, o carro, a casa, as roupas. 2 anos após, eu tenho tudo, muito mais do que eu podia pensar. Hoje tenho o carro dos meus sonhos, tenho a casa dos meus sonhos, o marido dos meus sonhos, a conta bancária dos meus sonhos. Deus é fiel. Sou uma pessoa próspera, porque Deus superou todas as minhas necessidades. Para a honra e glória do Senhor nosso Deus, obrigado.